Oi pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Nessa aula de hoje a gente vai falar alguns conceitos básicos sobre marketing. Também vamos falar sobre segmentação e posicionamento, além de mix de marketing, composto mercadológico e também ambiente de marketing. Então são os nossos 3 primeiros capítulos que nós estudamos e abordamos em sala de aula. Para isso eu elaborei algumas perguntas. E aí, com base na resposta, na medida que eu for respondendo essas perguntas, a gente vai estar trabalhando esses 3 conteúdos. E aí, se vocês tiverem dúvidas, não tiver entendido alguma coisa, algum ponto que eu tenha trabalhado, deixa aqui para mim nos comentários que eu vou fazer questão de responder, tá? E no mais, assim, espero que vocês gostem, que eu preparei com muito carinho. E aí, se vocês tiverem gostado, deixe um gostei para mim, porque aí vai me motivar para preparar ainda mais videoaulas para vocês, tá bom? Então, até a próxima e curtem aí a nossa videoaula. Então, pessoal, agora a gente vai tratar os 4 assuntos que eu disse no início do vídeo, dos quais nós vamos abordar um pouco sobre a questão do marketing, ambiente, mix e também segmentação e posicionamento. Então, para isso, nossa primeira pergunta: necessidade e desejo, pela ótica do marketing, são sinônimos? Bom, eu já havia comentado com vocês em sala de aula que necessidade e desejo, apesar delas andarem juntas, elas não são sinônimas. Necessidade é a qualidade ou caráter de necessário. É aquilo que é absolutamente necessário para a nossa sobrevivência e exigência. Enfim, é algo inevitável, fatal, do qual a gente não consegue viver sem. Por exemplo, beber, comer, e assim por diante. Então, marketing não cria necessidade, porque a necessidade ela parte da gente, de seres humanos. Porém, o desejo é o ato ou efeito de desejar, vontade de possuir. Então, pelo fato de desejo ser o anseio, a aspiração, nossa cobiça, ambição, então o marketing ele trabalha a questão do desejo. Porque a necessidade, apesar de ser a mesma, por exemplo, beber, nós podemos escolher a forma de satisfazer essa necessidade. Nesse caso da bebida. Então, por exemplo, eu posso, para matar a minha sede, beber água, suco, refrigerante, enfim, o que eu tiver desejo de consumir. Então, quando eu falo de necessidade e desejo no marketing, são 2 expressões trabalhadas, por essa ferramenta, porém, elas não são sinônimas em questões técnicas, ok? Então, por exemplo, as mulheres têm desejo ardente por consumir bolsas, sapatos. Os homens é mais comum a questão de eletrônicos. Então, assim, dependendo do perfil, também vai mudando. Isso não quer dizer que sempre mulheres vão gostar de bolsas e sapatos e homens de eletrônicos, Isso é só um exemplo. Na segunda pergunta, explique, resumidamente, o surgimento do marketing, apontando as 3 eras. Então, nós temos aí na nossa história 3 grandes eras, 3 grandes revoluções que antecederam os dias atuais. A primeira grande era foi a era da produção, que aconteceu no início do século XX e perdurou até mais ou menos 1920. As empresas produziam o que se sabia, num ambiente totalmente sem competição. Foi na época que surgiu a administração, as grandes indústrias, principalmente indústrias têxteis e automobilísticas. Nessa época aqui, a produção era quase que manual, artesanal, mas foi no início do século XX é que surgiu a mecanização, a industrialização desses bens, principalmente com o pai da administração, que foi Taylor, e também as pessoas que vieram depois dele, como Ford, Fayol, Weber, Drucker e assim muitos outros. O início do século XX, pós-revolução industrial, surgimento da máquina a vapor, veio surgir essas indústrias. Os produtos eram até então produzidos de maneira artesanal, mas foi aí que surgiu as indústrias e aí então a demanda começou a surgir por novos produtos, trabalhando aí novos desejos de consumo. Então, nessa época a oferta era bastante pequena, mas a demanda era gigante. Na segunda era, que foi a era das vendas, ela foi logo após a era da produção
e se estendeu até por volta dos anos 50. Houve uma situação inversa. Agora, com a mecanização, a industrialização dos bens, a produção em série, a massificação dos produtos, a oferta se tornou muito maior do que a demanda. Então, houve os primeiros sinais de excesso de oferta. E aí, o que aconteceu? Foi nessa época que surgiu a importância da figura do vendedor. Porque já que existia muita oferta, se não tivesse uma pessoa ali que vendesse o produto, divulgasse, tirasse todas as dúvidas, aí teria uma certa dificuldade no escoamento desse produto, né, no mercado. Então, essa época foi marcada por aquela figura famosa do vendedor de enciclopédias, né, da venda porta a porta, onde o vendedor ia, de porta em porta, vender os produtos, desde enciclopédias, produtos de limpeza para casa, eletrodomésticos, eletrônicos. Então, assim, foi o surgimento da base do que a gente tem hoje. Porém, essa época não durou muito, porque o vendedor acabava tendo que, entre aspas, né, empurrar esse produto para ser vendido. O lema era vender a todo custo. E aí, então, fez surgir a era seguinte, que foi a era do marketing. Porque um cliente que compra algo do qual ele não necessita ou não tem aspiração por aquilo, no mínimo vai existir, após essa compra, uma certa frustração ou algo decepcionante. Eles perceberam que vender por vender não era a chave para a solução dos problemas. Então, foi por isso que, em 1950, né, após essa época, é que surgiu a era do marketing, que é a era da qual nós vivemos até hoje. Hoje se fala em marketing de relacionamento, marketing digital, que é a evolução da era que surgiu lá na década de 50. Quando os empresários passaram a perceber que só vender não era a melhor maneira, que havia muito mais por trás disso, o lema agora era o cliente sempre ser tratado como rei. Na terceira pergunta, explique a relação demanda e marketing. A demanda negativa é aquela que ocorre quando os produtos eles não são desejados, mas infelizmente nós precisamos deles. É o caso de dentistas, vacinas, médicos, enfim, ninguém quer ter que fazer uma obturação no dente ou arrancar um dente. Ninguém quer, por exemplo, levar uma agulhada ou precisar procurar um médico por conta de uma saúde, né, algo que você esteja passando. Então, é algo que infelizmente a gente não deseja, porque quase sempre traz dor, né, traz algo relacionado a isso. Mas é algo que é necessário, nós precisamos. Então, qual é a função do marketing para poder trabalhar essa questão negativa? É sempre buscar detectar os motivos da insatisfação e tentar trabalhar formas, programas, né, ferramentas para mostrar para o consumidor que aquele produto, aquele serviço é necessário, não é tão ruim, não vai causar tanta dor se ele procurar com antecedência, enfim, é tentar mudar, talvez, uma crença, uma atitude desse mercado. Então, por exemplo, dentista, se você procurá-lo quando a situação está ruim, aí, por exemplo, vamos imaginar uma cárie. Ela começa pequenininha, você não procura o dentista, vai crescendo, até se tornar uma cratera no seu dente. Então, o que vai acontecer? Quando você procurar o dentista, vai dar um canal. Além de você ter um gasto bem maior financeiro, a dor que você vai sentir também vai ser bem maior. Então, qual que é a política de uma propaganda, de uma publicidade ou qualquer coisa relacionada ao marketing que você pode fazer para desenvolver esse tipo de produto e serviço que você oferta? É mostrar, olha, vá com frequência ao dentista, o gasto vai ser bem menor, a dor vai ser bem menor, enfim, não dessa forma, mas tentar a mensagem ser passada dessa forma. Então, eu acredito que é bem por aí que a gente vai conseguir fazer com que essa demanda negativa se torne menos negativa ou, quem sabe, se torne uma demanda positiva. A demanda inexistente é quando os consumidores não estão inicialmente interessados no produto. Inicialmente. Então, por exemplo, um curso novo na faculdade.
quando as universidades, as faculdades, enfim, as escolas pensam na possibilidade de ofertar um curso novo, quase sempre elas fazem pesquisa para descobrir o que as pessoas estão ansiando, o que elas estão buscando em termos de formação. Isso ajuda muito, né, na hora de você pensar num curso novo. Então, quando você já de cara faz uma pesquisa e já oferta um curso que até então é uma demanda inexistente ou até mesmo reprimida da sociedade, já é meio caminho andado para quando ser ofertado, esse curso ser realmente procurado. Né, as pessoas de fato irem lá, fazerem vestibular, se cadastrarem e cursarem a faculdade. Então, é interessante você sempre encontrar maneiras de conectar os benefícios dos produtos com as necessidades e os interesses naturais das pessoas. O mesmo caso é a questão de seguro de vida, de carro, de casa. Ninguém inicialmente quer contratar um tipo de serviço como esse, mas uma vez ofertado e você colocar as ferramentas adequadas para mostrar os benefícios, as facilidades e as vantagens de se ter isso, então a probabilidade da procura vai ser bem maior. A demanda latente significa que há algumas necessidades específicas a serem atendidas para certos consumidores que ainda não estão sendo atendidas pelo mercado que nós vivemos. Hoje já é quase uma realidade a questão dos carros elétricos, né? Que é a questão daquele carro que não polui, é sustentável, né? Muito prático. Já tem casos, já tem protótipos, como as imagens que vocês estão vendo, de países desenvolvidos já trabalhando esses novos produtos. Mas ainda não é uma realidade, principalmente aqui para a gente em país subdesenvolvido. Então, é algo que, assim, há uma procura latente, porém, né, ainda estão desenvolvendo protótipos, projetos, para desenvolver produtos adequados e condizentes com a realidade também financeira de cada mercado. Outra questão que a gente pode citar como exemplo é remédios que curam câncer, AIDS, produtos ecológicos, enfim. O profissional de marketing ele deve sempre mensurar o potencial desse mercado, ou seja, dessa demanda latente, e procurar atendê-lo da melhor forma possível. Porque, às vezes, o investimento de pesquisa e desenvolvimento vai ser tão grande e o retorno depois tão a longo prazo ou tão pequeno, que talvez caia, por exemplo, em domínio público, e você perde os direitos, que talvez não seja interessante. Então, é bom sempre o profissional analisar a demanda específica, o investimento para atender essa demanda, se tem ou não tem condições de pesquisa e desenvolvimento para tal, e aí sim você trabalha a produção desse bem. Demanda declinante é quando uma empresa percebe que sua demanda está caindo e ela deverá reagir para recuperar esse mercado. É muito natural, né, gente, isso acontecer, porque as coisas hoje em dia acontecem muito rápidas, né, muito volátil. Então, hoje que é sucesso, talvez amanhã não é mais. Um caso típico é a questão da Igreja Católica, que teve há muitos e muitos anos, muitos fiéis, né, uma legião muito grande. Porém, com o surgimento de novas tendências, novas formas de interpretar, de analisar a vida, a questão espiritual do ser humano, as pessoas foram deixando de seguir a Igreja Católica, né? Então, esse público foi diminuindo. Hoje a gente sabe no Brasil que ainda predomina a questão da crença pela Igreja Católica, mas tem países que, né, houve uma redução bem grande. Então, o que a igreja pode fazer para que essa demanda, que está declinante, se estabilize ou até mesmo volte a crescer? Então, ela tem que estar sempre buscando trabalhar motivações, principalmente sempre buscando atingir o seu público-alvo. A demanda irregular é aquela em que há acúmulos em determinados momentos e pouca demanda em outros. O que a gente diz é semelhante àquela questão da oscilação de demanda, né? Sazonal. Cinema acontece muito isso, né? Então, por exemplo, durante a semana, a procura pelo cinema é muito pequena. Em contrapartida, nos fins de semana, vai lá no alto. Às vezes, corre o risco de você não comprar o ingresso com antecedência, chegar no cinema
e não ter mais ingressos disponíveis. Então, o que o cinema pode fazer para poder tentar aumentar essa procura durante a semana e meio que nivelar um pouco essa procura? Talvez, quem sabe, promover e ajustar essa distribuição de demanda, promovendo promoções durante a semana. Por exemplo, combos especiais envolvendo o lanche, a pipoca, o refrigerante, ou desconto no ingresso. Sessões que tenham procura menor, procurar também desenvolver essas estratégias. Então, é legal porque não resolve 100%, mas pelo menos ameniza um pouco a situação. Isso também acontece com teatros, a mesma situação. Empresas que trabalham com turismo, a maioria das pessoas procuram por pacotes de viagens em geralmente julho e dezembro, que é a época que a gente tem férias. Também acontece com papelarias, em época também de início de ano e meio de ano, onde a procura é bem maior. Então, assim, tentar trabalhar nesses períodos de baixa estratégias para estimular essa demanda. A demanda plena é quando a empresa alcança um nível e ela tende a manter a situação no futuro. Então, por exemplo, hoje já é uma realidade essa demanda constante que nós temos, plena, pelo uso da internet, telefones, smartphones. Hoje essa demanda é praticamente uma demanda plena, já está estabilizada. É algo que a gente também não consegue já viver sem. O marketing tem que sempre acompanhar tendências do mercado e fazer sempre os ajustes necessários para manter essa demanda. Quanto à demanda excessiva, é quando o mercado consome em excesso um determinado produto e há uma demanda e pouca oferta. Então, por exemplo, a gente necessita muito e às vezes até usa descontroladamente a questão de energia elétrica, água, enfim. Só que nós sabemos que são recursos finitos, né? Então, nada dura para sempre. Tudo há um consumo e a gente paga em todos os sentidos por esse consumo. Não apenas financeiramente, mas a gente está tratando até mesmo, neste caso desses exemplos, de questões de natureza sustentáveis. Então, nesse caso aqui, gente, o marketing ele vai fazer o oposto do que tem feito nas demandas que eu mostrei anteriormente, que a estratégia adotada é demarketing. Ou seja, a gente tem que trabalhar aqui a educação do consumidor para estimular ele a consumir cada vez menos, né, a demandar cada vez menos por esse tipo de produto, porque a gente sabe das questões limitadas que eles têm. E quanto à demanda indesejada, é aquela que a sociedade ou até mesmo a legislação condena o uso ou o consumo. É o caso de tabagismo, alcoolismo, como, por exemplo, o uso exagerado do café, né, e outras situações de dependência que nós vamos criando na nossa vida, né? É aquela questão, né? Tudo que é em excesso passa. O marketing vai também trabalhar com estratégias de redução de consumo. Então, a gente vê nos maços de cigarro essas campanhas de contra-tabagismo. Tem a questão mesmo de propagandas e publicidades hoje, que há um forte trabalho social e até mesmo da mídia, da não divulgação mais de como a gente tinha antigamente, né? A gente lembra que há um bom tempo atrás, cigarro era sinônimo de status. Tinham aquelas propagandas, né, como a gente lembra da Hollywood, o cara lindo, maravilhoso, galopando em seu cavalo, fumando o seu cigarro, escalando uma montanha, né? Hoje a gente sabe que isso é totalmente contrário ao que o produto vai causar na sua saúde, né? Então, é uma propaganda enganosa, querendo ou não. Então, a gente tem que ter cuidado com isso, porque hoje o consumidor ele é esperto, ele não é bobo, e os profissionais estão cada vez mais voltados para essa questão de não só vender por vender, mas sim preocupar com o cliente, que essa é a função do marketing, né? Sempre buscar a satisfação e a realização de todos os desejos e necessidades do nosso consumidor, do nosso cliente. Na quarta pergunta, apresente o composto de marketing e suas subdivisões. Então, lembrando que nós temos o mix de marketing, né, inicialmente trabalhado com os 4 P's, promoção, preço, prazo e produto,
é a essência para qualquer estratégia de marketing, para qualquer composto. Então, em qualquer trabalho de comercialização, o administrador deverá realizar sempre um planejamento com base nessas 4 variáveis. A maior ou menor ênfase em cada uma dependerá do projeto da comercialização. Então, é bom sempre você trabalhar essas 4 estratégias, que é o básico, porque a partir dela você vai conseguir se comunicar melhor com o seu consumidor. Cada uma delas existem suas subdivisões. Produto, por exemplo, é tudo o que envolve testes e desenvolvimento desse produto, a sua qualidade, diferenciação, a própria embalagem, marca, serviço ofertado que vai agregar ao produto, assistência técnica. Então, por exemplo, você compra um notebook, é o produto. Assistência técnica para instalação, rede desse notebook é o que vai agregar valor a essa ferramenta. As garantias, né? Tanto tempo de garantia, 3 meses, 6 meses de garantia. O preço envolve tudo que se relaciona à política e a método para a determinação da política de preços. Também a questão de descontos, condições de pagamento, 10 vezes sem juros, cartão de crédito. Então, hoje a gente tem várias políticas e formas, não só do momento que você vai determinar o seu preço de mercado, como também você vai trabalhar estratégias e condições para pagamento do seu produto, né, ou da oferta do seu serviço. Na distribuição, que é o P praça, nós temos a forma como você vai adotar a distribuição, que tipo de canal, por exemplo, você vai vender apenas online, e-commerce, ou não, você vai ter uma loja física, vender por varejo ou atacado e varejo, enfim, qual vai ser o canal que você vai colocar o seu produto disponível para ser encontrado pelo seu cliente? Qual a forma que também você vai transportar, não só para receber o seu produto, se for, por exemplo, uma revenda, como também fazer chegar esse produto ao seu cliente, ao seu consumidor. Aí, tudo isso envolve a questão da logística também do produto, como, por exemplo, a armazenagem, a distribuição, né, a questão do transporte, todo o manuseio. E também, nesse P-Praça, a gente trabalha a forma de franchising, né, que é um tipo também que você pode estar adotando para trabalhar o seu produto junto ao seu público. E, por fim, o P-Promoção. Apesar de promoção lembrar a estratégia promoção de vendas, a gente sabe que nesse P, não só promoção de vendas, como está aí, mas também tudo que se relaciona ao ato de promover o produto. A propaganda, a publicidade, a venda pessoal, relações públicas, merchandising, a própria marca, como você faz e promove ela, a embalagem, a rotulagem, enfim, são todas as ações que vão levar ao ato de comunicação da sua marca, do seu produto, da sua ideia, junto ao seu consumidor. Na questão 5, explique o ambiente de marketing e suas subdivisões. Então, aqui, bem resumidamente, a gente tem macroambiente e microambiente de marketing. O micro, a gente divide ele em 2 áreas. O micro propriamente dito, onde há variáveis que nós controlamos, está dentro da empresa. Por exemplo, o setor de recursos humanos, compras, a contabilidade e o próprio marketing, através dessas 4 variáveis ou mais, né, como a gente sabe que existe, que nós acabamos de comentar. Tudo que está dentro da empresa é passível de ser controlado. Né? Então, é um microambiente onde depende do gestor, do administrador, controlar, gerir, administrar. Já nesse microambiente, a gente tem algo também, não controlamos totalmente, elas são semi-controláveis, mas tem uma relação mais direta com a minha empresa, que é o caso do mercado, aonde está o meu consumidor, o meu cliente, os concorrentes, diretos e indiretos, os meus fornecedores, os intermediários, enfim, o público em geral, a sociedade, que vai se relacionar com a minha empresa, aonde a minha empresa se encontra. Porém, nós sabemos que fora do microambiente, no macroambiente, a gente tem tudo que vai afetar a empresa, às vezes de uma maneira direta,
às vezes indireta. Como nós estamos vivendo uma situação bem típica e inédita, não só no Brasil, mas no mundo, com a questão da pandemia, né, do Covid-19. Então, é uma situação que está acontecendo no macroambiente que tem afetado diretamente o microambiente das empresas e do mercado interno delas. Né? Então, dentro desse macroambiente, a gente tem várias situações, como, por exemplo, a questão demográfica, população, faixa etária dessa população, sexo, idade, enfim, o conhecimento mesmo da demografia para atuação, né, junto ao seu público-alvo. Nós temos o ambiente econômico, né, tudo que envolve leis, por exemplo, que vão ditar sobre legislação a respeito de recolhimento de impostos, pagamento de salários dos seus funcionários. Enfim, eu sei que eu não posso pagar menos do que o mínimo exigido em lei. Então, por exemplo, é uma situação que é ditada lá no macroambiente que vai refletir no meu micro. Questões da natureza sustentáveis, né, dessa preocupação que nós temos que ter. Ambiente tecnológico, as empresas hoje cada dia mais estão mais inseridas no ambiente tecnológico. No que se diz respeito ao marketing, a gente tem a questão do marketing digital, as redes sociais, né, a mídia social como um todo, desempenhando aí um grande papel. Enfim, a tecnologia ela traz grandes benefícios para o ser humano e para a sociedade, uma vez bem empregada e bem adotada. Claro. Ambiente político legal, questão de leis e tudo mais. E, por fim, ambiente sociocultural, envolvendo etnias, religiões, culturas, né? Que cada ambiente tem o seu. Então, resumidamente, gente, esses são os ambientes de marketing. Por que se indica trabalhar com segmentação de mercado? Então, nós sabemos que o mercado é extremamente heterogêneo. Cada pessoa pensa de uma forma, age de uma maneira diferente, enfim. Não tem ninguém, mesmo que seja gêmeos univitelinos, são idênticos não só na aparência, mas no modo de pensar. Não existe. O que a gente tem é um mercado muito diferente. Mas a gente consegue agrupar alguns gostos, algumas atitudes, enfim. Como a gente sabe que não é possível você agradar todo mundo, então a gente tem que tentar trabalhar a esses grupos definidos. Se eu conseguir agrupar essas semelhanças de gostos, de atitudes, eu vou tentar chegar numa real satisfação, essa real, né, como está aí no material, entre aspas, porque é a busca pelo real, na tentativa mesmo da satisfação desse consumidor. Porque um a um é muito complicado e é improdutivo. Mesmo com toda a tecnologia, acaba que às vezes você não consegue. Então, por isso é que é interessante você agrupar essas pessoas de acordo com algumas características semelhantes, porque a partir disso vai ficar mais fácil de você desenvolver estratégias para buscar essa satisfação. Existem 4 bases para segmentar. Então, nós temos aí as 4 que são a demográfica, psicográfica, comportamental e a geográfica. Também são bases, são estratégias básicas para a gente agrupar essas características. Então, por exemplo, se eu conhecer em termos demográficos a idade, conseguir definir a idade, o sexo, o tamanho da família, a renda e a ocupação do meu público, eu já consigo trabalhar estratégias, comunicação, mídia com esse público, porque eu sei o que eles estão conversando, do que eles estão falando, o que eles gostam de consumir, qual que é a renda, o interesse no desembolso financeiro por adquirir aquilo que eu estou ofertando. Então, eu consigo ter essa visão um pouco melhor de quem eu estou atendendo e o que essa pessoa está buscando. Em termos de aspectos psicográficos, dizem respeito ao estilo de vida das pessoas, daquele grupo, aos valores que elas têm na vida delas, as atitudes, as opiniões. Então, a gente sabe que, às vezes, como você vai redigir um texto, se você conhece a opinião, a atitude, o valor que tem o seu público, você sabe que você tem que ter cuidado com alguns assuntos. Né? Então, assim, é apenas um exemplo para vocês entenderem que aspectos psicográficos são importantes para a gente conhecer do nosso cliente. Comportamental.
Atitudes em relação aos produtos, ocasião de compra. Por exemplo, tem gente que consome diariamente certos produtos. Já outras pessoas, o mesmo produto consome mensal ou às vezes anual. Então, qual que é a ocasião de compra? Que tipo de benefício as pessoas estão procurando quando vão comprar aquele produto? Então, é como o cliente vai se comportar não só no momento em que ele está procurando, como comprando e consumindo o seu produto. E a segmentação geográfica é aquela aonde diz respeito mesmo à geografia, ao local. É a região aonde a minha empresa vai atuar. Se é, por exemplo, no município, qual o tamanho do município? Dentro do município, qual o tamanho do meu público? Eu consigo chegar na mensuração desse público? A concentração, aonde que tem mais pessoas que têm possibilidade de procura, de consumo do que eu estou ofertando? São nos bairros? É no centro da cidade? Enfim, aonde que está esse público? É pela internet? Nas redes sociais? Onde que eles estão? Enfim, até o clima pode afetar. Por exemplo, você tem uma sorveteria. A gente sabe que em época de frio a procura cai. Então, quais são as estratégias que você vai adotar quando o clima mudar? Então, enfim, a segmentação é você justamente fazer isso, né? Trabalhar esses 4 elementos, demográfico, psicográfico, comportamental e geográfico, a fim de você tentar encontrar esses públicos mais específicos para te auxiliar na definição das estratégias de marketing. Existem 6 estratégias de posicionamento de mercado. Por exemplo, a primeira delas é atributos do produto. É quando você se posiciona através de um único atributo ou diferenciador. Por exemplo, você alega que você é o mais barato ou que tem a melhor tecnologia. Enfim, você, digamos assim, pega o seu ponto forte, o que realmente você sabe que você é bom no que faz e promove e divulga isso, esse único benefício. É a partir dele que você vai atrair o seu público. Você pode, então, se posicionar pelo produto atribuindo esse diferenciador, seja único, seja duplo ou triplo, enfim. Mas o foco é o produto. Uma outra estratégia é você trabalhar a questão do benefício oferecido. Então, por exemplo, é você, ao desenvolver a sua estratégia de comunicação do produto, é dizer que, usando este produto, você pode passar mais tempo com a sua família. É o benefício do produto que vai ser focado e não o produto em si, como no exemplo anterior, onde você diz que é o mais barato ou que tem a melhor tecnologia. Então, nesse caso aqui, é o benefício e não o produto propriamente dito, o foco da campanha. Temos também a ocasião de uso. Então, você vai associar um produto a uma ocasião de uso específica. Por exemplo, um produto apenas para festas, ou seja, você consegue associar a utilização dele a um momento do qual o cliente está passando por aquela situação. Então, nesse caso aqui, o seu público é um público recém-casado com filhos pequenos, que quase sempre fazem festas de aniversário para os filhos. Então, sempre você pode relacionar as suas campanhas às festas infantis, festas de aniversário. Por quê? Porque o seu público vive aquilo. Você também pode adotar a estratégia por usuário, associando o produto a pessoas importantes. Então, nesse caso aqui, a gente tem um clássico exemplo do Neymar com a Nike, a Fátima Bernardes com a Seara, a Ivete Sangalo com a Tramontina. Enfim, a gente tem aqui vários exemplos de pessoas que são contratadas, celebridades, pessoas famosas, para associar a marca da pessoa, o marketing pessoal dela, à sua marca, a marca institucional da sua empresa, do seu produto. Então, é interessante porque as pessoas que são fãs, que admiram, que gostam do trabalho dessa celebridade, vai sentir mais segurança, talvez, né, no consumo desse item. Contra um competidor, comparações diretas contra a concorrência. Então, aqui, todas as anteriores, você está focando no seu produto, no benefício, na ocasião ou no usuário. Nesse caso aqui, não. Você não foca em si,
Você foca no seu competidor, no seu concorrente. Se, por exemplo, o seu concorrente alega que é o melhor em algum aspecto, você não vai falar a mesma coisa. É bobeira, né? No mínimo. Então, o que você tem que fazer? Você tem que alegar outra coisa. É o que a Globo e o SBT fizeram há muitos e muitos anos e fazem até hoje. Se a Globo, a Rede Globo, é sinônimo de qualidade, de referência em novelas, o que o SBT fez? Investiu em programas de auditório, né? Então, você realmente trabalha algo contrário ao que o seu concorrente está fazendo. Diferente dessa última estratégia, que você se afasta do consumidor. Você se posiciona como único, de alguma forma, criando valor para o que você faz. Então, você coloca algo totalmente diferente do que todo mundo está fazendo. Não de um competidor específico, mas de uma categoria. Então, você se afasta totalmente. É quando a Oi entrou no mercado de telefonia. Ela veio quebrando todos os paradigmas. Um outro exemplo mais recente é o que a Nubank fez, com essa nova política de se trabalhar com o cliente bancário. Então, a gente tem aí um posicionamento, uma estratégia totalmente de ruptura, né, de quebrar paradigmas. Então, essa seria a sexta estratégia. Por fim, galera, eu gostaria de agradecer vocês. Essa foi nossa primeira videoaula, espero que a primeira de muitas. Para fechar, eu gostaria de deixar aí uma mensagem. Nos momentos de crise, surgem os verdadeiros empreendedores e líderes. Os outros ficam imobilizados pela dúvida ou medo. Por isso, né, eu resolvi gravar essa videoaula para vocês. Sei que essa fase, esse momento não está sendo fácil para ninguém, mas é uma fase de adaptação e não, com certeza, vamos ficar imobilizados pela dúvida ou pelo medo, ok? Se, de tudo que eu expliquei, vocês ainda tiverem alguma dúvida ou quiserem deixar algum comentário para mim, fiquem à vontade, vou adorar responder vocês. Deixem um comentário aí no vídeo, tá bom? Um grande abraço, até o próximo vídeo, se Deus quiser, e fiquem com ele, fiquem com Deus.